Olá, esta é a atividade proposta para a aula de hoje do caderno da Cidade de Matemática para os alunos do oitavo ano do Fundamental. É, no, no mural aí do Class 1 eu coloquei o PDF, mas eu creio que essa altura do campeonato a maioria dos alunos já retiraram a versão física da, lá na escola. Quem não tirou, pode ir lá tirar a hora que quiser, ou você pode fazer os registros aí no caderno, depois você passa, mostra para a professora de vocês aí, tá? Bom, o tema da atividade será o conjunto dos números, mais específico vai ser os números racionais e os números irracionais, mas vai falar um pouquinho sobre todos os conjuntos numéricos, que é o tema que a professora Débora está trabalhando com vocês. Bom, as atividades que nós vamos fazer está no Caderno da Cidade, da página 90 até a página 92. Então são duas atividades aí sobre o conjunto dos números, todos os números aí. A gente vai ver algumas simbologias também e tal, creio que vocês devem conhecer, mas não é uma atividade tão complexa não. Então vamos lá, ó. Na atividade, na página 90, atividade um tem esse textinho aqui, vamos ler. Calculando com o avô. Luiz e Felipe são irmãos que moram em Olinda, uma cidade do Pernambuco. O avô dos meninos, José, é pintor de quadros e mora em São Paulo. Ele adora se inspirar em quadros de artistas que relatam a simetria. Para quem não lembra o que é simetria, a simetria é quando eu é como se fosse um reflexo. Por exemplo, você na frente do espelho, você se vê e tal, esse tipo de coisa, só que você vê as coisas ao contrário, é um reflexo, certo? Então, por exemplo, se você tem um relógio na mão esquerda, quando você olhar no reflexo vai estar na mão direita, ou seja, é um reflexo de uma informação, só que está ao contrário, tá? É mais ou menos nesse sentido, certo? Os meninos souberam que o seu avô faria uma exposição de suas obras em um centro de convenções em São Paulo. Decidiram viajar para São Paulo para prestigiar o avô. Vamos acompanhá-los nesta aventura. Então vamos lá. Bom, eu vou relembrar para vocês, se vocês quiserem marcar, mas tem no material que vocês está até impresso e tal, mas só para lembrar porque ele vai comparar as duas características dos números racionais, que é representado pela letra Q, que eu já explico para vocês o que é, e os números irracionais. Então eu coloquei aqui a definição e aí e alguns exemplos para a gente poder entender as características, porque os conjunto, que significa conjunto? É, explicando para vocês. Para fazer parte de um conjunto, eu tenho que ter algumas características. Por exemplo, pessoas do conjunto que gostam de música sertaneja. Então ele tem alguma coisa comum. Todo mundo gosta de música sertaneja, certo? Então assim, tem algumas características. Nos casos dos números, dos conjuntos numéricos, alguns números têm algumas características específicas. Então assim, para que o número seja um número racional, como o próprio nome diz, ele tem uma razão de ser. Ou seja, eu posso representá-lo em forma de fração. Conforme eu divido esses dois números, numerador pelo denominador, eu tenho uma escrita decimal. E essa escrita decimal tem uma razão de ser. Ou seja, tem dois números que eu consigo dividir e vai dar aquela ou o que a gente chama de dízima periódica ou uma escrita decimal finita. Então a definição é isso aqui, ó. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração, que a gente fala matematicamente falando A sobre B, com dois números inteiros, certo? A sobre B são dois números diferentes. Esses números podem também ser escritos, pode ser representado na forma decimal finita, ou seja, eu vou colocar alguns exemplos, mas tem uma quantidade de casas finitas. Ou decimal infinita e periódica. Então, assim, que é chamado de dízima periódica. Então, eu coloquei um exemplo de cada aqui para vocês poderem lembrar. A forma fracionária, a forma de fração, é isso aqui, 5 sobre 9. Esse E
esse E desenhadinho aí significa que ele pertence ao conjunto dos números racional, ou seja, ele é um número racional, certo? Essa é a primeira forma. A segunda forma é essa daqui, ó, 3,1, que é o decimal finito. 3,1 ele tem uma casa decimal, certo? Ele não é um número inteiro, porque o próprio nome de número inteiro não pode ter casas decimal, e ele não é um número natural, porque o número natural também são só os números positivos. Depois eu dou uma resumida para vocês, mas é esse que seria uma forma decimal finita, certo? Tem o número de casas, pode ter 10 casas decimais, mas tem que ter uma quantidade finita de valores, tá? E o segundo, o terceiro item seria o que a gente chama de dízima periódica, que é uma forma decimal, mas periódica, ele repete sempre o mesmo número. Então, no caso aqui, ó, 0,222222, ele é um número decimal infinito, mas periódico. Isso é uma característica do número racional. Então, ele tem essas três características. O número inteiro é um número racional, por exemplo, 3 é um número racional? Sim, porque eu posso representar numa forma de 3 sobre 1, 3 para 1 é igual a 3, então eu represento também em forma de fração os números inteiros, tá? Bom, mas fora essa parte, esse daí é a principal característica. Bom, aí o número irracional, que é representado pela letra I. Então, eles não se conversam, são diferentes, tá? O número irracional são os números decimais infinitos e não periódico. Então, porque se ele é periódico, ele já entra como conjunto dos números racionais. Ele tem uma razão de ser. A gente consegue achar um número que divide, que dá 2,22222. 0,2222. No caso dos números periódicos, não tem. Ou seja, ele não tem uma razão de ser. Por isso que ele é irracional. Não existe dois números que eu divido e que dá um número irracional, tá? E não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Não pode ser representado de forma de fração. Peguei o exemplo mais comum, que é o número π. Inclusive na atividade está falando sobre o número π. Mais para frente vai explicar onde vem e tal, mas só para vocês saberem que existe esse número. O que a gente percebe? É 3,14, 15, 92 e assim vai. Ele pertence ao conjunto dos números irracionais porque ele é um número decimal e não periódico. Se você perceber, após a vírgula não existe nenhum dígito que vai se repetir infinitamente. Ele sempre tem um dígito diferente. Então ele não é periódico, ele não repete com um período que a gente consiga identificar. Tá? E o mais comum são as raízes quadradas que não são exatas. No caso eu coloquei a raiz de 2. A gente percebe que o 4 repete, mas não repete num período, certo? É isso que está falando. No período, por exemplo, 41, 41, 41, 41. Isso repete um período de 2 em 2, eu sei que sempre vai repetir 41. Aí não tem como a gente prever qual não tem um padrão de repetição, não tem um padrão de regularidade. A raiz de 2, ela é. Então, tem algumas raízes que não são exatas, é o mais comum assim que a gente consegue ver do conjunto dos números irracionais. Eu vou aqui abrir a calculadora, você pode fazer isso no celular também, se você quiser conferir esses dois números aí, né? Não tem problema algum sobre isso, tá? Eu vou colocar aqui para vocês a calculadora, no celular também tem, tá? O primeiro número π, né? E também a raiz de 2. Vou começar pela raiz de 2 aqui, ó. A raiz de 2, o número π. O número π tá aqui, ó. Tá? Depende do celular. Quem tem sistema Android, você vai ter que ou deslizar a tela ou ativar no menu do celular a calculadora científica, tá? Tem que aparecer a calculadora científica. Geralmente está em forma padrão, tem calculadora científica para você ter mais opções de cálculo. Igual a calculadora padrão, são as operações básicas, a científica você vai ter mais opções de cálculo. O número π está aqui, tá vendo? Então, percebe que é um número infinito, ele coloca algumas casas decimais, mas ele é um número infinito. Então, tá aqui, ele não tem um período de repetição, ele não é periódico, certo? O outro número é a raiz de 2. Na maioria dos celulares, você digita primeiro o sinal de radical e depois o 2. Aqui no computador e alguns que tem o Windows Phone também é um pouquinho diferente. Aqui no caso, para fazer a raiz de 2, tem que digitar primeiro 2 para depois procurar a função raiz.
No celular, geralmente é só o índice de radical aqui, sem o 2 aqui em cima, porque quando não tem índice a raiz, o índice dessa raiz é quadrada, tá? Mas no meu eu tenho que fazer assim, eu tenho que colocar o 2 e apertar a raiz aqui para sair o valor, certo? Geralmente a gente não ensina como calcular essas raízes aqui, dá até para calcular, mas é um pouquinho trabalhoso, mas dá para calcular, mas geralmente eles dão esses valores aqui das raízes que não são as raízes exatas. Então percebe que a raiz de 2 dá um número infinito e não periódico, ele não repete, tá? Então uma das características dos números irracionais são as raízes que não é exata. Para quem não lembra como calcular, eu vou relembrar para vocês pelo menos aí o básico das raízes, as raízes, pelo menos as raízes que são mais fáceis da gente calcular, tá? Bom, então tá aí as características e um exemplo de cada um dos itens que está falando no texto, só para dar uma recordada. Bom, aí tem a atividade 1. Vamos fazer duas atividades na aula de hoje. Na página 190 também. Chegando ao aeroporto, os dois irmãos resolveram fazer alguns desafios enquanto esperavam a hora de embarcar. O primeiro desafio foi dado para Felipe resolver. O desafio envolvia conjuntos numéricos. Ele sabia que o conjunto dos números reais, representado pela letra R, é a união ou reunião dos conjuntos dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Então, juntando os dois conjuntos, você forma o número dos números reais, que é o mais completo no ensino fundamental, porque tem um outro conjunto além desse daí, mas deixa para o ensino médio, quando vocês estiverem estudando. Com base nessa informação, ajude Felipe a completar o quadro a seguir com o E ou E com traço. Esse E significa pertence, igual eu estava lembrando até para vocês, e o outro E com traço significa não pertence, ou seja, ele pode ser ou não um número ou racional ou irracional, tá? Informando se pertence ou não pertence ao conjunto dos números racionais. Ele colocou a letra Q, que não sei se vocês lembram, a letra Q é a abreviação de quociente, que se escreve com QU. Então, quando eu divido dois números, coloco um número, o outro número na chave, o resultado dessa divisão é chamado de quociente. Então, como o número racional é a divisão de dois números, certo? E aí gera um número decimal, pode ser infinito e periódico, que é a dízima periódica, ou pode ser um número finito com casas decimais, e o resultado da divisão é chamado de quociente, por isso que a gente usa a letra Q para representar o número racional. Ou seja, qualquer número racional ele vem de uma divisão de dois números, a razão de dois números, que em matemática é chamado disso. Ou o conjunto de números irracionais, representado pela letra I, já relembramos isso aí, né? Bom, aí aqui tem uma tabela para a gente poder preencher a coluna do meio com o E, que significa que ele pertence, ou seja, ele é um número ou irracional ou racional, ou ele não é, tá? Bom, no caso aqui, no caso da fração, por exemplo, a gente já viu lá, né, que o número racional, ele tem que ser representado por uma forma de A sobre B. Então, qualquer número racional pode ser representado na forma de fração. Racional. O irracional, não, certo? Então, o irracional, o próprio nome diz, ele irracional não tem uma razão de ser. Então, no caso das frações, é só você observar lá e ver as características. Aí, no caso dos outros, que tem as raízes, eu vou dar uma lembrada para vocês como que calcula a raiz quadrada de alguns números. No caso do B, ali já não dá uma raiz exata, né? Então, já dá para saber se ele é ou não um conjunto do número racional ou irracional, tá? Bom, aí eu só vou dar uma ajuda para vocês no caso de relembrar as raízes, porque tem aqui, o primeiro é raiz de 8 dividido por 3, raiz de 6 e raiz de 6 no E, né? Então aqui, ó, só para lembrar, o que é a raiz quadrada? A raiz quadrada, a radiciação é uma operação contrária da potenciação, então uma dialoga com a outra. Então por que a raiz quadrada de 1 é igual a 1? Porque 1 elevado à segunda potência é igual a 1. 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, quando eu pedir para você encontrar a raiz de um número, você tem que pensar numa potência,
no caso da raiz quadrada elevada a 2, que vai dar aquele número que está dentro da raiz. Então a raiz quadrada de 1 é igual a 1, porque 1 elevado à segunda potência dá 1, certo? A raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 elevado à segunda potência, que é 2 vezes 2, dá 4. A raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, dá um 9, que é o número que está dentro da potência. Essas raízes aí nós chamamos de raízes exatas, dá um número exato, um número inteiro. Mas qualquer número que está entre esse intervalo, ele não dá uma raiz exata, igual no caso da raiz de 2 a gente viu. No caso de outras raízes, por exemplo, ó, a raiz quadrada de 1 é 1, é exato. A raiz quadrada de 4 é 2, também dá exato. Qualquer número dentro desse intervalo, de 1 até 4, ou seja, tem a raiz de 2 e a raiz de 3 aí, certo? Não dá uma raiz exata, certo? Então, ela já é um número irracional. A gente não consegue representar em forma de fração. No caso do segundo intervalo, da raiz de 4 até a raiz de 9, que é igual a 3. Então, qualquer número entre esse intervalo, ele não dá uma raiz exata. Qual é o intervalo que é? Raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, certo? Esse intervalo aí, a gente tem as raízes que não dão um número exato e, consequentemente, não dá para representar numa forma de fração. Ele não é um número racional, ele vai ser um número irracional. Bom, mais que isso aí eu já faço exercício para vocês. Então, na coluna do meio você vai colocar se pertence ou não. Então, A, que é a raiz de 8 dividido por 3. 8 dá uma raiz exata? Aí você já sabe se é ou não. Aí você vai colocar no meio se pertence ou não ao conjunto dos números irracionais, certo? Ou coloca um ou coloca outro. Raiz de quarta de menos 4, certo? Não é uma raiz exata também. Então, ele pertence ao conjunto dos números irracionais ou não. Tá? Raiz quadrada de C pertence a uma raiz exata, primeiro, né? É uma raiz exata. Aí, olhando pelo que eu fiz das raízes exatas, acho que vocês vão concluir ali. Aí você vai colocar pertence ou não ao conjunto dos números irracionais. Tá? Está perguntando se a raiz de 6 pertence a um número irracional. A raiz, o 1 sobre 3, é só olhar a definição lá que a gente fez lá, né? Aí você vai colocar se pertence ao conjunto dos números racionais, certo? É um número racional, que é representado pela letra Q. E a raiz de 6, ele vai repetir de novo, só que perceba, no C ele pergunta se ele é um número irracional. No E, ele pergunta se é um número racional, ou seja, tem que ser o contrário, né? Ou ele pertence a um conjunto ou outro, porque o conjunto dos números racionais e irracionais, no diagrama a gente vai ver, fica um do lado do outro, ou seja, o número ou ele é racional ou ele é irracional, ele não pode ser os dois ao mesmo tempo, tá? E o F é uma fração, né? A fração, que característica é um número racional ou irracional. Ele está perguntando se a 3 sobre 5 é um número irracional, certo? Você vai colocar se pertence ou não, tá? Continuando, agora o item 2. Felipe desafiou o Luiz com algumas adivinhações. Ajude-os encontrando dois números. Então ele pergunta, número irracional menor que 3. Esse número 3 aí, ele também é um número inteiro, tá? Que o número inteiro, só para lembrar, ele envolve os números positivos e os números negativos, mas eu consigo também representá-lo em forma de fração, ou seja, A sobre B. Aí o que acontece aqui? Essa tem que colocar números menores do que 3. Geralmente, o pessoal tem dificuldade de colocar o número negativo, porque o número positivo a gente não tem dúvida, né? Por exemplo, qual o número maior? 3 ou 4, você vai colocar 4, não tem dúvida nenhuma. Mas no número inteiro, no número negativo, geralmente o pessoal tem dificuldade de fazer. Então, qual é o conceito de um número ser maior que o outro? Pegando a reta numérica, quanto mais distante o número tiver de zero, maior ele é, por causa do número positivo. Ou seja, o número 1, o número 2 ele é maior que 1 porque ele está mais distante de zero, está mais à direita, certo? Então, aí não tem dificuldade. Agora, no caso do número negativo, é o contrário, é o oposto, certo? Ou seja, o que é o oposto? Quanto mais próximo de zero esse número é, maior ele é. Então, significa o quê?
Qual número é maior? O menos 1 ou o menos 2? Pensando no número negativo que representa dívida, quem que está mais pobre? Quem deve 1 ou quem deve 2? Obviamente quem deve 2, não é isso? Então significa o quê? Que o menos 1 ele é maior do que menos 2, porque o quem deve 1, ele tem mais possibilidade de quitar a dívida, ou seja, ele deve 1, ele paga 1, acabou, ele zerou a dívida. Quem deve 2, ele tem que pagar 2 vezes mais, ou seja, está mais distante aí de zero. Então o conceito é o seguinte, para o número negativo é o contrário. Quanto mais distante de zero esse número tiver, mais à esquerda ele tiver, menor é, porque pegando o conceito do número negativo representando dívida, por exemplo, quem deve 4 tem que pagar muito mais do que quem deve 1, certo? Então, por exemplo, o número tem que colocar um número menor do que dois números menores do que 3, tá? Então, se você colocar 2, você está colocando um número maior, 2 negativo, né? Então, você tem que colocar os números que estão mais à esquerda, certo? Então, ou seja, eu posso colocar quais números aí que está à esquerda de menos 3. Eu coloquei a reta numérica, tem um aí, mas você pode pensar em outros números, certo? Bom, no caso do B, ele quer saber dos números racionais entre 3 sobre 5 e 9 sobre 10. Pegando o intervalo, significa que 3 sobre 5 é menor do que 9 sobre 10, não é isso? Então fica mais fácil você pegar do maior e colocar os números menores do que 9 sobre 10. Muito fácil, muito simples, se a gente pensar um pouquinho. Como que você vai fazer isso daí? 9 sobre 10. O que acontece? A fração eu vou deixar o mesmo. O denominador é o 10, tá? Só que é só eu tirar 1 do de cima. Ou seja, 9 eu tiro 1, fica quanto? Certo? Então ele quer que coloque 2, tá? Então 9 menos 1, você vai colocar o número sobre 10. E o próximo número é só eu pegar o 9 e tirar 2, né? Não é isso? Tirando 2, eu vou encontrar o número e o denominador da fração você deixa o mesmo. Porque se eu tirando 1 do numerador, a fração vai ficando menor e mantendo o mesmo número lá. Eu acho que é mais fácil pegar o do 9 e colocar, certo? Fica mais fácil de vocês poderem fazer, tá? Qualquer dúvida também pode perguntar lá. No caso do item C, ele quer números inteiros que estão dentro do intervalo 4 sobre 3 e a raiz de 6, certo? Raiz quadrada de 6. Ele quer só número inteiro. Então aí no caso a gente vai ter só duas possibilidades. Então eu vou tentar ajudar vocês aqui. 3 sobre 4 é um número racional. Se é um número racional eu consigo dividir e transformar num número decimal. 3 dividido para 4, que é R$3 para 4 pessoas, cada um fica com 75 centavos, certo? Então a gente precisa colocar o primeiro número racional, o primeiro número inteiro dentro desse intervalo, ou seja, ele tem que ser maior do que 0,75, certo? Então, eu tenho 75 centavos. Qual vai ser o número exato que eu vou ter acima desse daí? 0,75. Qual que é o exato que eu tenho lá? Porque 0,75 é um número que está entre 0 e 1, certo? Então aí, quase que a gente já responde aí. Então o primeiro número você vai ver, maior que 0,75, qual é o número inteiro que eu tenho? O número inteiro, ele tem que ser exato, não pode ter casa decimal. E o segundo número, você vai achar como? Pegando as raízes que a gente fez lá, as raízes exatas, a gente tem a raiz de 4, que é igual a 2, e a gente tem a raiz de 9, que é igual a 3. A raiz de 6, ela é o número entre 2 e 3, certo? O número entre 2 e 3, tá? Porque está dentro do intervalo de 4 a 9. Então, o número entre 2 e 3, ou seja, pegando o menor intervalo, certo? Porque 2 e 3, só alguns exemplos aqui, 2,33 é um número entre 2 e 3, não é isso? 2,8 é um número entre 2 e 3. Só que ele quer que você coloque o número exato, ou seja, o número inteiro. Então, o primeiro número você vai fazer maior do que o 0,75, qual é o número inteiro que tem. E no segundo intervalo vai ser o número entre 2 e 3, ou seja, entre 2 e 3, qual é o número inteiro que eu vou ter aí. Então, pegando a reta numérica no trecho entre 2 e 3, qual é o número exato que eu vou ter? No caso, você vai pegar o intervalo menor, entre 2 e 3,
qual é o número inteiro que vai ter aí, começando com o menor intervalo, certo? A reta numérica talvez possa te ajudar, tá? Para calcular o número inteiro aí. Bom, mas é um exercício teórico só de pensar. O item 3. Luiz desafiou seu irmão a organizar em ordem crescente. O que significa isso? Do menor para o maior, os números apresentados em cada caso. Ajude-os. Então tá lá o item A, tem 1,5, 1,55, 1,32, 1,056 e 1,18. Esses números são todos números racionais, certo? Eles têm um número de casas decimais finitas, tá? E aí o que acontece? Eu reescrevi esses números só para ajudar vocês a organizar do menor para o maior. Eu coloquei a mesma quantidade de casas decimais em todos, aí fica muito mais fácil para você poder saber qual é o maior, qual é o menor. Então aqui, ó, o 0,5 eu acrescentei 3 casas decimais, porque o zero após a vírgula não faz diferença do número, não é? Então 0,500 é a mesma coisa que 1,5. Eu só coloquei com 3 casas decimais porque o quarto número tem 3 casas decimais. Aí fica mais fácil de você comparar. Então, 0,55 eu coloquei 0,55 e mais um zero. Então, tá o mesmo número de casas decimais. Olhando, você vai saber qual deles é o maior, não é? 0,32 eu coloquei 0,320, ou seja, 3 casas decimais. Comparando com os outros, você vai conseguir ver qual é o maior. Agora que eu percebi que eu repeti 2 vezes o mesmo número, mas ignora uma repetição dessa daí, né? Agora, o 1,056, como tem o mesmo número de casas decimais, você não vai ter dificuldade de comparar com os outros para saber qual é o maior e qual é o menor. E o último número, 0,18, eu acrescentei uma casa decimal ali, coloquei com 0, porque não tem, então preenchendo com 0 fica igual. Aí você organiza na ordem crescente. O que eu coloquei foi na ordem que ele apresentou, ou seja, uma ordem aleatória. Você precisa escrever numa ordem crescente, tá? Então, todos esses são números racionais. Embaixo, no item B, todos os números são representados na forma de fração. Então, o que você vai fazer? Para você poder organizá-los em ordem crescente, o ideal é que você transforme para um número decimal, ou seja, com casas decimais. Com uma casa após a vírgula, você já consegue organizar esses números. Então, 1 dividido para 3, você divide e coloca uma casa só após a vírgula. Aí você já consegue fazer. E aí você pode organizar em forma de fração ou em forma decimal mesmo, ou seja, 0, alguma coisa, 1, alguma coisa. Mas o ideal é que você divide tanto no item B quanto no item C, divide os dois números da fração. 1 dividido para 2, 2 dividido para 7, 6 dividido para 5, 3 dividido para 6, 3 dividido para 2, transforma tudo em número decimal, que aí você consegue comparar com a mesma quantidade de casa decimal, ou seja, com uma casa só após a vírgula. No caso do item C, tem alguns números que estão na forma decimal, alguns estão na forma de fração. Então, esses que estão na forma de fração, o ideal é que você divida e transforme tudo em número decimal, que aí fica mais fácil, tá? Tem um aí, tem 0,5, tem 1,8, aí é fácil saber qual deles é o maior, né? Se tiver assim. O menos 2 está na parte negativa, então ele vai vir o primeiro. O 0 está no centro, né? Para quem não lembra, o 0 a gente fala que é neutro. A função do 0 é separar os números positivos dos números negativos. Então, um número maior que 0 é positivo, menor que 0, negativo, certo? Mas o ideal é que você transforme tudo para número decimal, com uma casa também, no item C, e aí você consegue organizar numa ordem crescente sem muita dificuldade. Atividade 2, que é a última atividade que nós vamos fazer. Tem alguns itens aqui, são 4 itens também, mas é um pouquinho mais fácil. Vamos lá. 1. Os meninos acessaram um jogo online bastante interessante, que envolvia a localização da posição de carros de corrida em um estacionamento, representado por uma reta numérica. Para descobrir a localização, era necessário resolver alguns cálculos e simplificar expressões. Vamos ajudar os meninos resolvendo e simplificando as expressões no quadro seguinte. Depois de efetuar os cálculos, confira o resultado com a calculadora. Depois localize na reta a posição de cada carro. Então ele deu algum exemplo aí de um jogo fictício. Carro prata, aí é A raiz de 2 menos 2.
Carro amarelo, 3 vezes a raiz de 2. Carro vermelho, 2 mais a raiz de 2. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar uma aproximação da raiz de 2, que a gente viu lá na calculadora, não precisa fazer de novo, que eu coloquei aqui para vocês. Coloquei 1,4, tá? Coloquei uma casa só depois da vírgula, poderia colocar mais, mas escolhi fazer isso daí porque já dá para ter uma ideia. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Se a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, basta a gente fazer os cálculos aqui, ó. No primeiro vai ficar 1,4 menos 2. Perceba que eu tenho R$1,40 e devo R$2. Quanto que eu vou ficar devendo? Você faz lá a subtração e isso vai dar um número negativo, certo? Vai estar à direita, à esquerda de 0. No segundo item tem que fazer 3 vezes a raiz de 2, ou seja, vai fazer 3 vezes 1,4. Aí marca lá a resposta. E no terceiro item vai ser 2 mais a raiz de 2. Ou seja, vai ser 2 mais 2. Eu já coloquei a mesma quantidade de casa decimal para ficar mais fácil para vocês poderem fazer. Então 2,0 é a mesma coisa que 2, tá? Mais 1,4. Somando esses dois, aí você vai localizar esses números na reta numérica. Eu já deixei na apostila só tá a reta, né? Geralmente a gente coloca os números embaixo do eixo, mas como ele colocou em cima aí o 0, eu coloquei também igual para não ficar muito diferente do que tá. Aí o que acontece? Aí você vai localizar esses números dentro desse intervalo. O importante é observar que não vai dar um número inteiro. Ele vai dar um número, vamos pôr em racional aí, porque eu arredondei lá a raiz de 2. Mas ele vai estar dentro do intervalo desses números. Então tem que ficar atento onde que você vai colocar. Ou seja, ele vai estar no intervalo, por exemplo, entre 1 e 2, entre 2 e 3, alguma coisa assim, tá? Não vai estar exatamente em cima dos pontos que estão marcados. Eu só marquei os números para ficar mais fácil para você localizar dentro da reta numérica, certo? Aí localiza são 3 pontos que você vai marcar, 3 pontos diferentes. Bom, o segundo item aí dessa atividade, Felipe desafiou Luiz a indicar dessas retas numéricas apresentada, qual era a que trazia o intervalo mais adequado para ser utilizado na localização do número real, raiz de 33, raiz quadrada de 33. Depois, Luiz deveria mostrar a localização aproximada deste número na reta escolhida, em qual das retas Felipe representou a localização aproximada da raiz de 33. A raiz de 33 não é um número exato, tá? Então, assim, dá pra gente deduzir aonde que ele vai estar, qual intervalo de valor que ele vai estar, se a gente souber as raízes exatas que tem. Então, a raiz, eu vou colocar as duas raízes exatas que tem aqui e a gente consegue ter uma aproximação. Pode ser a primeira ou a segunda reta que ele colocou aí, tá? Então, a raiz mais próxima que a gente tem aí, abaixo de 33, é a raiz de 25, que é igual a 5. Por que a raiz de 25 é igual a 5? Porque 5 elevado à segunda potência, que é 5 vezes 5, cuidado, não é 5 vezes 2, hein? É 5 vezes 5 igual a 25. Então, a primeira raiz exata abaixo de 33 é 5. E acima que a gente tem é a raiz de 6, obviamente, né? Raiz de 36 é igual a 6, porque 6 elevado a 2 é igual a 36, porque 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, certo? O que a gente percebe? A gente percebe que 33 está dentro desse intervalo aqui, não é isso? Então, aí fica muito fácil, muito simples para você poder marcar qual das retas é a correta. Bom, terceiro exercício aí deste item aí também falando sobre a reta numérica e localizar os números da reta numérica e também sobre o conjunto dos números racionais e irracionais. Bom, aí no caso repete a raiz de 21, ou a fração 21 sobre 9 duas vezes. Não precisa colocar duas vezes, obviamente, né? Luiz desafiou seu irmão a desenhar uma reta numérica e nela localizar os números reais apresentados no quadro. Faça isso você também. Então tem lá os números. Eu coloquei alguns aqui só para a gente poder fazer. É obviamente que a fração você vai ter que dividir os dois, você acha. Coloca uma casa decimal que fica mais fácil para você poder fazer, tá? Dependendo do número, pode ser que dê dízima periódica. Ou pode ser que dê mais que uma casa decimal. Então colocando uma casa decimal fica mais fácil. Igual o número π,
a gente viu lá que é 3, 14, 15, 92 e tal, né? Eu coloquei 3,1 só. A raiz de 2, a gente viu que é 1,4, 1, 4, 2 e tal. Eu coloquei só 1,4, que aí fica mais fácil para você poder localizar, certo? Os outros você vai ter que dividir. No caso das frações, você vai ter que dividir para poder achar qual o número decimal. Usando uma casa após a vírgula já tá bom, já consegue localizar. E aí eu coloquei novamente a reta numérica. Você vai ter que desenhar nesse espaço a reta numérica. Se você fazer igual eu coloquei aí a imagem, você já consegue localizar todos os números, mais ou menos dentro do intervalo que eles estão localizados, certo? No caso das frações, tem que dividir aí. Usando uma casa, você consegue localizar. E tem alguns que são... só tem um que é um número inteiro, que é o 3, você já consegue localizar direto lá, o menos 3, né? Cuidado, tem alguns números que tem um sinal negativo, tem que colocar a esquerda de 0, certo? Bom, o último exercício da aula de hoje está na página 192, é o item 4. Os meninos tiveram que inserir um diagrama, que esse diagrama é chamado diagrama de Venn, que foi desenvolvido no século XIX pelo matemático chamado John Venn, tá? Em seguida, cada um dos números. Então, são 4 números. É o menos 3, certo? O 6 sobre 3. Raiz de 3, que não é uma raiz exata, certo? Que conjunto que é. E 5,2. Sendo que cada um iria em um conjunto diferente. Então, ele não vai no mesmo conjunto. Então, cada um num conjunto diferente, certo? Bom, tem um aí que vai fazer parte do mesmo conjunto, mas a gente vê aí, precisa lembrar de qual característica que é. Vamos ajudá-los a representar. Ali, no caso do 6 dividido para 3, você pode dividir ele, que aí você vai achar qual conjunto que ele pertence, tá? Colocando os números no conjunto adequado. Então, cada um num conjunto diferente ali. A fração precisa dar uma arrumada, que senão você pode confundir para o conjunto. Do jeito que está escrito ali, ele é um número racional, certo? Mas aí se dividindo vai dar uma outra característica. Bom, eu vou só relembrar com vocês, né? A professora Débora já falou, mas a característica do número natural, o número natural são todos esses números aí, como surgiram naturalmente, que é a necessidade do homem contar. Então, a menor quantidade que eu posso ter de alguma coisa é 0, a maior infinito, ou seja, o número natural é o 0 mais todos os números positivos. Então, aí, se você quiser colocar dentro do diagrama lá, coloca, se não, você coloca o número pertence ao conjunto aí que você acha que pertence. O número inteiro surgiu com a relação do comércio. Então, para representar a dívida, eu uso o número negativo, não é isso? Então, o conjunto dos números inteiros entra os números naturais mais o 0, tá lá todos os números positivos, e os números negativos também, certo? Então, todo número natural é um número inteiro? Sim. Todo número inteiro é um número natural? Não, porque os números negativos eles são só inteiros e não natural, tá? E o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, e o irracional, a atividade inteira a gente falou, só um último gancho aqui do número real, que é a junção dos dois conjuntos, ou seja, o número racional, representado pela letra Q, e o número irracional, percebe lá no diagrama que ele está dividido no meio, né? Ou seja, ou ele é racional ou ele é irracional, ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. E aí os números reais, quando eu quero falar de todos esses conjuntos, eu junto os números racionais com o número irracional. Então eu coloquei lá a definição matemática, né? Seria o Q, o U de união, e o I de irracional, certo? Então, juntando esses dois conjuntos, eu formo o conjunto dos números reais, certo? Então, aí você precisa localizar cada um em um conjunto, tá? Desses números aí. Se você quiser colocar dentro do diagrama o número, pode colocar. Se não, coloca no cantinho aí, você que vê qual é a melhor maneira de fazer. Terminou a atividade, posta lá no Classroom para a gente poder atribuir as notas, certo? Então é isso para a aula de hoje. São essas atividades aí sobre o conjunto dos números, conjuntos numéricos aí, tá bom? Qualquer dúvida, já sabe o que tem que fazer. Tchau, tchau. Até!